Olá, chegaram as notícias no Girassol Jornal, edição de quarta-feira, e com olhos sobre a preocupação ligada ao tráfico de seres humanos. Há relatos de casos recentes e confirmados, ocorrências que chamam a atenção para um cenário ainda mais preocupante. Boa noite, Kino. Boa noite, Simeão. Temos também para hoje os olhos virados para as famílias que passam a noite ao relento e em condições críticas enquanto esperam por informações de parentes internados. Crédito ao empreendedorismo e o desafio da criação de mais postos de trabalho. As audiências no Palácio, cooperação e desminagem que dominaram a agenda. Semana da Constituição da República, jornada teve arranque oficial. E na Índia, cidadão que em 24 horas perdeu mais de 8 bilhões de dólares. Reflexões sobre o Dia Mundial da Leitura em voz alta e, como sempre, o melhor do desporto. Boa noite. Olá, bem-vindo. O jornal começa hoje com a preocupação ligada ao tráfico de seres humanos. Tudo porque há relatos de casos recentes e confirmados. E também porque têm sido frequentes as notícias de cidadãos que desaparecem sem margem de localização. As últimas ocorrências chamam a atenção para um cenário que pode ser ainda mais crítico. A prática do tráfico de seres humanos, que consiste em comercializar, escravizar, explorar e privar vidas, é condenável por violar os direitos humanos. E por isso, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou em 2010 o Plano de Ação Global contra o Flagelo. Todos os dias pelo mundo, adultos e crianças são vítimas do tráfico de seres humanos. Em Angola, o surgimento de casos tem alertado as autoridades. Segundo os dados mais recentes do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, 144 pessoas foram traficadas. O problema acontece com maior incidência nas províncias fronteiriças. É uma tarefa árdua, portanto, não tem sido fácil, porque nós, a nível dos casos que nós temos vítimas, mas em casos de atores temos muito poucos. Portanto, nós precisamos trabalhar mais a nível da formação com os magistrados, público e procuradores, juízes, relativamente a esse fenómeno do tráfico de seres humanos. Segundo o relatório global das Nações Unidas divulgado no final de janeiro deste ano, entre 2019 e 2020, a taxa de vítimas infantis por 1 milhão de habitantes aumentou 43%. O documento esclarece que são detectadas menos vítimas por 100 mil habitantes do que noutras partes do mundo. O trabalho forçado continua a ser a forma mais comum do tráfico detectada na África subsaariana, particularmente nos países da África Oriental, em que o tráfico para o trabalho forçado representou 80% da forma de exploração para o total de vítimas registrado em 2020. Para o caso de Angola, segundo explica o INAC, muitas crianças nos lares de acolhimento foram abandonadas ou traficadas. Nós temos relatos também de até que a mãe vem e diz: estou a precisar de um emprego. Está bem, eu vou arranjar um emprego, mas esta pessoa que está ali, que já fez o acompanhamento todos os dias, sabia da trajetória desta mãe, ela diz: estou em condições de poder ajudar. E até pode dizer: está bem, minha querida, vai-me só à padaria ou em qualquer local e compra-me um pão, ou vai-me comprar um pacote de qualquer coisa, e automaticamente eu desapareço com a criança. Contrariamente aos anos anteriores, onde as vítimas de tráfico eram apenas meninas e que muitas vezes eram vendidas como escrava sexual, atualmente os rapazes também são vítimas desta prática. Com a crise do desemprego, as vítimas são aliciadas com promessas de um bom emprego e melhores condições de vida. Mas o que acontece na realidade é que muitas delas são colocadas a praticar trabalho forçado. Para os angolanos, para a juventude especialmente, que eu sei que há uma febre em emigrar, em busca de melhores condições de vida, mas alertar a eles que devem ter muito cuidado com as ofertas. Há aquele ditado que diz: quando a oferta é demais, o pobre desconfia. Então, eles devem ter muito cuidado relativamente a isso, das ofertas. Por exemplo, quando alguém vem do nada, que não te conhece, diz que vai ter com promessas fabulosas, que te paga bilhete, trata o passaporte, pode tratar o passaporte, tratar o visto, pagar o bilhete de passagem.
essa pessoa deve ter muito cuidado com a coisa. Deve tentar primeiro fazer a investigação da oferta dos locais, falando com amigos, falando com, enfim, procurando na internet, tentar fazer uma busca, né, sobre esta oferta que lhe é oferecida. Porque na maioria das vezes essas ofertas são armadilhas e acabam por ser mesmo, por vezes mesmo, de traficantes. De frente da República da Namíbia, que ocupa a melhor posição a nível dos países da África subsaariana, Angola está na segunda posição. O desafio é alcançar a meta de um país com a situação controlada. Agora uma outra história, não menos preocupante, que envolve famílias. Gente de diferentes idades que chega a passar noites ao relento e em meio a todo o tipo de perigo. Estamos a falar de familiares de pessoas internadas em alguns hospitais, como é o caso concreto da maternidade Lucrécia Paim, aqui em Luanda. A nossa equipa tem registros recentes e foi atrás do que pode estar na base desta situação. A venda desorganizada tornou-se o cartão postal da porta principal da maternidade Lucrécia Paim. As vendedoras fazem do passeio o espaço para o seu ganha-pão, interrompendo a circulação normal dos utentes. A vendedeira Maria Augusto comercializa os seus produtos em frente à maternidade há 8 anos e ela sabe que o local não é o mais apropriado. Estou há 8 anos, eu entro 12 horas, largo aqui 18 horas. Nós aqui, nós vendemos no passeio, sim senhor. Nós conhecemos nossos erros, mas aqui onde está nos ajudando, também ajudamos os pessoal que ficam aqui, que dormem aqui, porque tem muita bandidagem. Com a nossa participação daqui também, mesmo que às vezes podiam mexer essas senhoras aqui, nós também já ajudamos. Então, tá vendo? E agora nós também, às vezes, damos dinheiro nos moços, fazer limpeza, tirar um lixo, vamos meter aí no contentor. Às vezes nós próprios mesmo também, quando vimos estar mal, varremos, mesmo metemos lixo no contentor. Para além das senhoras que comercializam aqui o seu negócio, juntam-se os familiares dos pacientes internados no hospital, como é o caso da dona Josefa Antônio, que por viver fora de Luanda, precisa pernoitar aqui para ter informações da sua irmã internada na maternidade há 9 dias. Nem todo momento eles ligam, nem todo momento. Você mesmo próprio, quando chega a hora da visita, tem que ir, hora da informação, tem que ir na sala da informação saber o estado da tua paciente. Os familiares dos pacientes fazem dos passeios o seu lugar de descanso, a correr todos os riscos da rua. Os pedaços de papelão espalhados por todo lado são conhecidos por colchão de mola, comercializados de 100 a 200 kwanzas, como nos conta Valdemiro Ngunga, que acompanha sua esposa internada há 8 dias na maternidade Lucrécia Paim. Compramos ali caixa, famoso colchão de mola, que vendem-nos a 100. No calar da noite, esses meninos, como aquele que passou aqui com facas, cobram 100 kwanzas por lugar, porque são eles que fazem a limpeza aí. Passamos por chuva, já passamos por chuva aqui, por ventania. As coisas aqui são vendidas a um preço exorbitante. Temos dificuldade em entrar até a própria maternidade e em receber informações credíveis. Para impedir que os familiares dos pacientes internados na maternidade de Lucrécia Paim passem a noite por baixo dos edifícios aqui, os moradores optaram por cobrir a zona com paus e arame farpado. Esta moradora, que não quer ser identificada, conta o sufoco que passam todos os dias. Olha, nós vivemos aqui uma situação terrível. Nós agora vivemos com medo. Nós vivemos aqui há mais de 40 anos. E nunca. Primeiro houve a situação das pessoas que vinham da maternidade, que dormiam aqui de volta e não sei o quê. Até aí, mais ou menos. Depois foi quando as pessoas começaram a fazer porcaria. As próprias pessoas que dormiam aqui. Mas há 1 ano e tal, juntou-se aí um grupo de rapazes, de homens, que... Nós temos a certeza que eles são bandidos, porque desaparece o vidro do carro, os faróis dos carros. À noite eles não dormem, correm de um lado e do outro, gritam, fazem barulho, dormem debaixo das janelas. As pessoas que vêm da maternidade também deitam-se debaixo da janela do nosso quarto, como se estivessem num óbito, a falar bem alto. Nós se reclamamos. Eles começam a nos insultar, dizem que esse prédio não é vosso, isso é do colono, o colono é que deixou. Estamos mesmo incomodados com isso tudo, porque nós não conseguimos viver assim.
de tudo o que eles fazem aí fora. Nós dentro de casa já não conseguimos abrir as janelas de casa por causa do mau cheiro, não conseguimos respirar bem, as casas estão todas escuras por dentro por causa das moscas, até de noite temos moscas, nós temos crianças pequenas. Criar um negócio próprio, dar passos e garantir o autossustento continua a ser um desafio ainda com inúmeras barreiras por atravessar a nível do país. E uma delas tem a ver com crédito ainda difícil no mercado. E nos casos raros de crédito disponível, aparece a falta de transparência a complicar a vida de quem mais precisa. Os empresários e empreendedores defendem que o projeto de apoio ao crédito deve priorizar as pequenas e médias empresas do setor produtivo e tecnológico e que deve haver mais transparência na concessão de crédito. Gostaria bastante que a minha cooperativa beneficiasse de um financiamento, porque pretendemos criar um centro de triagem, porque para além da recolha que fizemos, temos feito a separação desses mesmos resíduos, temos encontrado certas dificuldades em termos de transportes. Nesse momento estamos com mais de 140 postos de trabalho e pretendemos atingir 500 postos. Os modelos de negócios para a produção do conteúdo não são tão atrativos como os modelos de negócios para atrair as grandes empresas. Por isso é preciso apostarmos no pequeno empresariado, é preciso apostarmos no pequeno empreendedor e fazer com que as aplicações, as ideias que eles têm, porque no final do dia são essas pequenas ideias que ameaçam tornarão grandes empresas, como temos aqui os exemplos das Googles, dos Facebooks, das Amazonas e afins. E neste momento, vários jovens têm projetos ligados ao comércio e à agropecuária, mas não conseguem concretizá-los por falta de financiamento, apesar do governo angolano já ter investido nos últimos anos cerca de 40 mil milhões de kwanzas ao projeto de apoio ao crédito. Nesta altura, eu tenho um projeto ligado à agricultura, mas tudo que preciso é apoio, financiamento. Se eu conseguir ter contato com mais jovens que também têm, portanto, os mesmos objetivos, têm essa paixão também e querem, de facto, investir no setor agrícola, tal como eu, nos juntamos e criamos uma cooperativa. E eu penso que dessa maneira crescemos mais rápido. Se tiver financiamento, quer para o setor cinematográfico, que é o projeto que já estou a dirigir desde 2018, quer para um novo setor que eu quero investir, que é na agricultura, eu tenho força e vontade para continuar. Segundo os empreendedores e futuros empreendedores, deve haver mais comunicação e um reajuste em relação aos requisitos. Fala-se, por exemplo, hoje da simplificação, portanto, eu penso que é um grande passo que o governo deu, mas é importante uma transparência, mais informação, que permite com que os jovens, aqueles que estiverem interessados, que tiverem projetos, que tiverem vontade de contribuir, porque nós queremos fazer isso, que tenham acesso, que nos deem a oportunidade, que nos deem um voto de confiança. Quando recebemos, temos que saber devolver esse valor. Até porque temos um prazo de carência, e depois do prazo de carência é o momento que temos que aplicar os valores do crédito, trabalhar para amanhã devolver esses valores. Para o economista, a linha de crédito vai promover a empregabilidade. Os investimentos de longo prazo são extremamente necessários na medida em que podem manter uma trajetória de crescimento sustentada por longo período de tempo e são fundamentais. Entretanto, o investimento de curto prazo também se torna necessária na medida em que vai trabalhar sobretudo na componente da demanda agregada, aquecendo o consumo das famílias, aquecendo também o investimento produtivo das empresas que poderão, portanto, aumentar os níveis de produção e, consequentemente, a geração de emprego. Pedro Coassa deixa algumas recomendações. Aqui nós estamos a falar, por exemplo, de uma redução leve na carga tributária, de modo a aumentar a renda disponível e, consequentemente, aquecer o consumo. Portanto, nós teríamos duas componentes, trabalhando a demanda e poder sustentar um crescimento de curto prazo um pouco mais robusto. E nesta semana, o governo angolano disponibilizou mais de 60 mil milhões de kwanzas para o projeto de apoio ao crédito, com destaque o setor produtivo. A província do Bengo ganhou hoje um centro de emprego localizado no Dande. O empreendimento foi inaugurado pela Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Em todo o mundo, o desafio central para alcançar a prosperidade econômica inclusiva é a criação de um número suficiente de empregos. Sem emprego produtivo para a grande maioria da força de trabalho, que são os jovens,
o crescimento econômico permanece indefinido. É neste contexto que o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social reinaugurou o Centro de Emprego de Cachito para facilitar a vida dos jovens. Satisfação, não é? Em função do centro, ele vem para beneficiar a juventude e minimizar o esforço físico, porque tem a finalidade de receber os documentos e eles cá próprio, em função do teu perfil, te enquadrar em função das suas formações. Então é satisfação, né? Vai valer tarde do que nunca. Nós estamos gratos por tudo, não é? E pedimos que aconteça em outras províncias e municípios, porque isso é benéfico para nós. Isso invita-nos nós batermos porta das empresas e eles fazem isso para nós. Vejo muito jovem mesmo desempregado. Eu acho que vai ajudar bastante, vai ajudar muito o jovem a poder se enquadrar no mercado de trabalho. O nível aqui de desemprego aqui na província do Bengo, eu digo que está estimativamente no nível de 75%, que a população está atrás do emprego. Eu aconselho a jovens que estão desempregados que a única forma de poder encontrar um emprego é mesmo vir cá aqui no centro de emprego para que faça a vossa candidatura e esperando sempre a solução que seja chamada para que possa trabalhar em qualquer sítio. O nível de desemprego aqui na província do Bengo é um tanto quanto acentuado. Por isso é que foi inaugurado hoje o Centro de Emprego de Cachito, para ajudar os jovens a se reintegrarem no mercado de trabalho. As autoridades mostram-se satisfeitas com o ato, pois terão um melhor controle sobre os dados de emprego para a população da província. Os dados do emprego, que antigamente eram feitos de forma mecânica, manual, com esse sistema de forma por via de uma plataforma eletrónica, nós já conseguiremos efetivamente também naquilo que é estatística, para o cálculo da taxa do desemprego, deixar do sistema da amostragem, que é sempre a margem de falha é sempre maior, e termos efetivamente um número mais certo daquilo que tem sido os nossos trabalhos com as equipas do INE e dos outros departamentos ministeriais. O diretor-geral do referido centro descreve as valências da instituição como sendo uma mais-valia para a região. Com esse serviço nós vamos ajudar os candidatos à procura de emprego. Aqui a ajuda dos candidatos na procura de emprego tem a ver com a sua preparação para a colocação, onde vão ter formações e orientações sobre como elaborar um currículo, como como se comportar diante de uma entrevista, e também trabalhar um conjunto de soft skills que acabam fazendo falta a nível daqueles que vão procurar emprego. A pontualidade, a responsabilidade, são todos um conjunto de componentes que vamos trabalhar a nível do apoio ao candidato. É cada vez mais importante que seja criado um elo entre o governo e as empresas privadas para que os empregadores possam ter acesso aos potenciais empregados. O Ministério da Educação apresentou ao Simprof uma nova proposta de resolução na resposta às reivindicações apresentadas no caso da situação no ensino geral. As partes voltaram a reunir-se e o Ministério melhorou a resposta anterior com a garantia de mais 5%. E ainda assim, o Simprof diz que não chega. Quase 2 meses depois da tentativa da resolução dos pontos do caderno reivindicativo remetido pelo Simprof ao Ministério da Educação, não há solução à vista para o impasse. Houve tentativa de se evitar outra greve com a reunião ontem, mas o encontro entre as partes ficou sem acordo por causa da contraproposta do Ministério da Educação de 12,5% do aumento contra os 22 propostos inicialmente pelo Sindicato Nacional dos Professores. A proposta que nós trouxemos é de 12,5% enquanto a proposta de 7,5% da vez passada, não é? E então foi uma proposta que leva-nos a 35,5% para os técnicos superiores e 40,5% para os licenciados. Então, sim, prof, claro, não podia estar satisfeito atendendo que estavam a exigir 22%, mas é aquilo que realmente isso representa, os 22% representa uma margem difícil de ser suportada no orçamento, e então veja que os 12,5% já representa 49 mil milhões de kwanzas para
anual para as despesas públicas. Já o Sindicato Nacional dos Professores não está satisfeito com a contraproposta do Ministério da Educação e vai se reunir em assembleia para analisar questões pontuais e do subsídio de isolamento. O Ministério da Educação diz que os 12,5% do aumento proposto representam 49 mil milhões de kwanzas anualmente para as despesas públicas. Não houve entendimento entre as partes, porque infelizmente a proposta adicional que a equipa do governo nos apresentou para reajuste da nossa pauta de subsídios não nos agradou. Continua muito distante daquilo que nós estamos a exigir. Nós estamos a exigir 22%. O governo nos apresentou na ronda negocial anterior uma proposta de reajuste de 7,5%. E evoluiu agora para 12,5%. Nós entendemos que ainda é possível reajustar mais um pouco, né? Bom, o principal assunto é exatamente esse que tem a ver com a remuneração, tudo aquilo que envolve dinheiro, né? O governo diz que não tem cobertura orçamental para atender a essa nossa reivindicação de incremento de 22% na nossa pauta de subsídios, que nos permitiria, ao nível dos técnicos superiores, de evoluirmos para 45% e os técnicos médios para 50%, mas nós entendemos que o governo pode fazer sim algum exercício. Este aumento de 22% permite um ligeiro incremento no salário do professor, não é? Ou seja, um professor, por exemplo, técnico médio, que tem agora um salário líquido de 130 mil kwanzas, poderia eventualmente ascender a 160 mil kwanzas, que como podem ver também não é grande coisa, né? Não é grande coisa, mas é o que nós temos, portanto, há uma resistência da parte do executivo em fazer com que os professores tenham um salário condigno. Vale recordar que os sindicalistas reclamam aumento salarial, subsídios para pessoas que trabalham em zonas longínquas, progressão de carreira, desagravamento do imposto de rendimento de trabalho, entre outros. Os sindicalistas vão se reunir nos próximos dias em assembleia para tomar uma decisão em função do estado atual das negociações. Angola subiu 20 lugares no índice de percepção da corrupção, somou 33 pontos, segundo o relatório publicado nesta terça-feira. A Dinamarca lidera a lista de países menos corruptos no mundo. Já o Sudão do Sul aparece como o mais corrupto. Angola manteve a tendência dos últimos anos no combate à corrupção, aponta um relatório publicado nesta terça-feira, 31 de janeiro, pela organização não-governamental Transparência Internacional. De acordo com o documento, o nosso país subiu para a posição 116 no índice de percepção da corrupção, alcançando 33 pontos, numa escala que vai de 0 aos 100. A edição deste ano do Índice de Percepção da Corrupção, elaborado pela Transparência Internacional, mostra que, em termos estatísticos, Angola subiu 20 lugares, se comparada à posição ocupada em 2021, fixando-se no 116º lugar, entre 180 países e territórios. Para este especialista em compliance e branqueamento de capitais, o desempenho de Angola no combate à corrupção, bem como as políticas do Banco Central angolano, têm contribuído de forma positiva para a melhoria da posição do país no ranking. Os players do setor bancário que há 7, 8 anos atrás perderam confiança no nosso país, no nosso sistema financeiro. Com o combate contra a corrupção, o país retomou as relações com a banca internacional. Aliado a esse facto, também é a lei que estabelece a independência do Banco Nacional de Angola. O Banco Nacional de Angola tem estado a cumprir rigorosamente com aquilo que está plasmado a nível do compliance, e isso redunda sempre na confiança. Segundo a Transparência Internacional, a Guiné-Bissau obteve 26 pontos, numa escala que vai dos 0 aos 100, a melhor pontuação. Já Moçambique subiu 5 graus em relação ao ano passado, ocupando agora a posição 142. Cabo Verde é o país lusófono em África melhor colocado, estando na posição 35, mais 4 do que em 2021. E São Tomé e Príncipe subiu 3 lugares, ocupando a posição 65. Duas audiências tiveram hoje lugar no Palácio. Na primeira, o Presidente da República recebeu a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Bélgica. A Bélgica, que tem um novo plano de investimentos para Angola, foi também recebido o CEO da empresa de desminagem Hallo Trust. Angola e Bélgica ambicionam o reforço da cooperação bilateral
em vários domínios. Por esta razão, o Presidente da República recebeu na manhã de hoje a Ministra dos Negócios Estrangeiros do país que acolhe a sede da União Europeia. A líder da diplomacia belga disse que abordou inicialmente com o Presidente João Lourenço sobre o conflito na República Democrática do Congo e a guerra na Ucrânia. Nós abordamos com Sua Excelência o Presidente da República questões de interesse comum e questões também da geopolítica internacional. Como sabem, a guerra na Ucrânia e também o conflito no leste da RDC, que são assuntos que nos preocupam. Isso, de facto, ajuda-nos a perceber que este conflito não devia ter lugar. Em 2019, Angola exportou para a Bélgica cerca de 400 milhões de euros em diamantes e produtos agroindustriais, enquanto que a Bélgica vendeu para Angola 500 milhões de euros, essencialmente em produtos químicos e material de apoio ao setor dos transportes. Outro propósito da Bélgica é reforçar com o nosso país a cooperação no setor das energias renováveis. Os belgas querem também apostar o seu investimento no Porto do Lobito, uma importante infraestrutura para o corredor de desenvolvimento do Lobito. O corredor do Lobito é formado pelo porto da mesma cidade e pelos caminhos de ferro de Benguela. É banhado pelo Oceano Atlântico e atravessa Angola passando pelas províncias de Benguela, Huambo, Bié e Mochico. Nous avons constaté que nous partageons exactement. Nós já cooperamos com a Angola nos domínios da energia e das águas, mas queremos reforçar cada vez mais esses setores e ampliar em outros setores para o interesse comum. Por exemplo, o setor das energias renováveis, nós estamos interessados porque é um desafio que nos apresenta, um desafio atual, um desafio permanente, e também estamos interessados no que tem a ver a exploração do porto de Lobito, tendo em conta o consórcio que ganhou o concurso, tem sob a sua gestão também o porto minerário de Lobito. Nós, a Bélgica, manifesta de facto a intenção de poder apoiar esse consórcio e ampliar cada vez mais as nossas intenções, e não só, e queremos desenvolver a nível desta oportunidade que é nova, que se abriu, mais linhas de cooperação com a República de Angola. O Porto do Lobito abrange as áreas de mineração da província de Katanga, da RDC, e Copperbelt, da Zâmbia. O percurso é a rota de exportação mais rápida para o cobre, cobalto e outros minérios para países como a Zâmbia e a República Democrática do Congo. Tiveram oficialmente início hoje as atividades alusivas à Semana da Constituição, que será marcada por uma longa jornada de reflexões. Reflexões essas alusivas a mais um aniversário da Carta Magna. Hoje foram entregues ao Palácio da Justiça versões da Constituição compiladas em 4 línguas nacionais. Transversalidade, inclusão, democracia e proteção social figuram entre as valências da Constituição da República de Angola. O documento, promulgado a 5 de fevereiro de 2010, faz uma abordagem específica e exaustiva sobre os direitos da criança. Os mais pequenos demonstram conhecer parte dos seus direitos, mas clamam por mais proteção social. A criança precisa de educação, precisa de amor, precisa de saúde, carinho. Saúde, carinho, criança é amor, criança é paz, criança é o futuro da manhã. Há muitas crianças que não estão a estudar nesta fase de idade de 12 anos, 13, 14, estão a trabalhar muito cedo. Então digo que tem que estudar. Criança também tem direito ao cuidado. A criança tem direito a um teto onde dormir. A partir de agora, as crianças angolanas vão poder mais facilmente aprender conhecimentos da Carta Magna da República, que ganhou uma versão em banda desenhada e em 3 línguas nacionais. Já tomei contato com isso. Achei muito bom porque ajuda-nos a ter a noção daquilo que é a Constituição, porque além de ter escrito, também temos imagens, e para quem não tem aquele domínio na leitura, pode também entender
ter a noção daquilo que é a Constituição através das imagens. É uma Constituição que faz com que nós crianças saibamos que temos realmente direitos e tendo em conta que são duas, uma aqui em banda desenhada e outra aqui em línguas nacionais. Em banda desenhada, propriamente, é para facilitar o entendimento, uma estratégia que o governo utilizou para que nós crianças possamos perceber com mais eficácia e clareza, exatidão, não é? Do que é aquilo que trata-se dos nossos direitos. São inúmeros os abusos sofridos diariamente por crianças em Angola e no mundo. É por isso que no ano em que a Constituição da República de Angola assinala 13 anos de existência, o Tribunal Constitucional decidiu organizar a Semana da Constituição, virando para a proteção da criança e os direitos desta franja da sociedade angolana. Decidiu trazer para a discussão o presente tema. A família é o primeiro e o principal garante pela efetivação dos direitos da criança. Aliás, é a própria família, enquanto organização social, é em si um Estado em miniatura. Em representação do Presidente da República, o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, explicou que o cumprimento dos direitos da criança consta das preocupações do Executivo. A obrigatoriedade de o Estado regular a adoção de crianças e a proibição do trabalho de menores em idade escolar. Por outro lado, e em sede de outras normas, a proteção da criança mereceu um lugar de destaque, nomeadamente a obrigatoriedade do Estado promover medidas para assegurar o direito à assistência na infância, prevista no número 1 do artigo 77, a proteção dos direitos da criança, nomeadamente a sua educação integral e harmoniosa, a proteção da sua saúde, entre outros, como prioridade absoluta da família, do Estado e da sociedade, prevista no número 6 do artigo 35. A Semana da Constituição, aberta hoje e que vai até ao dia 6 deste mês, prevê a realização de vários eventos, desde palestras, workshops e muito mais. À margem da cerimónia, o Ministro do Interior avisou que vai haver tolerância zero para os abusadores das crianças. Não, em princípio é mais Luanda, que tem uma densidade populacional muito alta, Luanda. Temos a província da Huila, temos as províncias de Benguela, Huambo, Bié, Mochico, Quanto-Bango, com esse tipo de comportamento, que os governos provinciais, através da coordenação e cooperação e denúncias várias, têm estado a diminuir. Tolerância zero. Nesse aspecto é mesmo tolerância zero. Não podemos facilitar isso, porque isto depois vão ser crianças frustradas, crianças desviadas. Este ano, o evento decorre sob o lema Proteção dos Direitos das Crianças na Constituição da República de Angola, sua evolução. Os Estados Unidos prometem melhorar a sua carteira de investimentos em Angola. O mesmo acontece com Portugal e com os Emirados Árabes Unidos. As relações económicas, políticas e diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos da América são positivas. É por isso que o governo norte-americano admite a possibilidade de reforçar o apoio concedido a Angola no domínio da saúde. De acordo com o embaixador dos Estados Unidos, que reuniu nesta terça-feira com a ministra de Estado para a área social, Dalva Ringote, o seu país contribui anualmente com mais de 16 milhões de dólares para financiar projetos de luta contra a malária e cerca de 13 milhões para o VIH-Sida. Neste assunto específico da saúde, nós queríamos salientar o que nós estamos a fazer agora e como nós podemos aumentar esta cooperação. Já estamos a trabalhar dentro do programa da malária. O programa da malária nós investimos cá mais ou menos 19 milhões de dólares. E nós trabalhamos em mais ou menos 6 diferentes províncias. Dalva Ringote, além, recebeu também o embaixador de Portugal, com quem teve conversas em torno da parceria nos domínios da educação e combate à fome no sul de Angola. O diplomata luso explicou que a relação jurídica entre as duas nações é satisfatória. Em termos do edifício jurídico, da construção do edifício jurídico de Angola, Portugal tem dado um grande apoio na consolidação do Estado de Direito. E depois há também aspectos a relevar, como sejam a cooperação entre as nossas Procuradorias Gerais da República. De modo que, globalmente, é uma relação fundamental, que está bem, que se recomenda, é uma relação saudável.
O embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Angola foi recebido em audiência pela ministra de Estado. Entretanto, no final, este diplomata não fez declarações aos jornalistas. Quem foi igualmente recebido em audiência é o empresário angolano e representante da Câmara de Comércio AmCham Angola, Pedro Godinho, que informou que está a trabalhar na identificação de projetos a nível da sociedade que possam beneficiar do financiamento cedido pelo G7. O continente é constituído por 54 países e vai levar o maior quião desta fatia àqueles que fizerem o seu trabalho de casa. E nós identificamos aí alguns projetos que possam naturalmente ajudar e a contribuir nesse sentido, sobretudo em áreas sociais como a educação e cultura. Entre os dias 20 e 24 deste mês, Angola deve participar do Fórum Internacional das Cidades Geminadas do Mundo, que vai acontecer na África do Sul. O convite oficial veio da presidente das Cidades Geminadas de Houston e Luanda, Fátima Benji. À saída do encontro com a ministra de Estado para a área social, a responsável falou de alguns projetos da sua organização nos domínios social e cultural. A Sister Cities International, portanto, a geminação das cidades a nível internacional, vai organizar uma cimeira no continente africano com todos os países africanos e as cidades americanas que têm geminação com o continente. Portanto, a Angola também foi convidada. Está agendado para a próxima sexta-feira em Luanda o Fórum Nacional de Indústria e Comércio, com foco na autossuficiência alimentar. O evento, segundo as autoridades, pode também servir para alinhar as perspectivas estratégicas do setor para o período de 2023-2027. O evento vai apresentar a visão dos vários intervenientes do setor e analisar os desafios e oportunidades que o país apresenta para o desenvolvimento do setor da indústria alimentar e do comércio. Para este evento importante para a indústria alimentar, vão participar figuras ligadas aos setores público e privado, que vão debater questões relacionadas com o papel do setor da indústria e do comércio no âmbito dos planos estratégicos traçados pelo Executivo sobre a temática dos grãos, da pecuária e dos recursos marinhos. Serão também analisados o alcance da autossuficiência alimentar, a dependência cada vez menor das importações, o aumento e diversificação das exportações dos nossos produtos em alinhamento com o PRUDESE. O certame vai servir ainda para colher algumas contribuições junto dos diferentes atores da sociedade. A ideia é enriquecer o Plano Nacional de Desenvolvimento do setor da indústria e comércio e criar bases para a operacionalização do Conselho Nacional de Indústria e Comércio. O Programa Alimentar Mundial alerta para o aumento da insegurança alimentar na Guiné-Bissau. O assunto está em destaque na atualidade internacional, que passa a ser desenvolvida a seguir pela Emília Pascoal. Olá, Emília, boa noite. Boa noite, Kenny Simeão. Boa noite a todos. O diretor executivo do Programa Alimentar Mundial na Guiné-Bissau, João Manja, fez saber que existe a possibilidade de aumentar o número de guineenses em situação de insegurança alimentar este ano. O representante frisou que a situação vai piorar porque existe um número elevado de pobres e refugiados no país. A Organização das Nações Unidas declarou que cerca de 117 mil pessoas na Guiné-Bissau não têm o que comer. Confira agora os outros destaques internacionais. O Papa Francisco afirmou que o Ocidente continua a explorar a República Democrática do Congo. As declarações foram feitas no primeiro dia de visita à RDC. O líder da Igreja Católica disse que os países que roubam a região têm que meter na cabeça que a África não é uma mina para ser explorada. Nas suas declarações, o Papa Francisco aconselhou, e passamos a citar, tirem as mãos da República Democrática do Congo, parem de sufocar o continente. A viagem do Papa Francisco à RDC tem a duração de 7 dias. A ronda conta também com uma passagem pelo Sudão do Sul. O candidato presidencial da oposição nigeriana, Atiku Abubakar, disse que está disposto a revelar os seus bens se for obrigado por lei. Abubakar negou uma nova acusação de corrupção antes da eleição de 25 de fevereiro. Atiku Abubakar é o principal candidato da oposição pelo Partido Democrático do Povo e está entre os principais candidatos à substituição do presidente Muhammadu Buhari, cujo mandato termina em maio. O governo espanhol iniciou uma operação para restaurar alguns dos tanques de guerra Leopard 2 a 4 e enviá-los para a Ucrânia.
As declarações foram feitas pela ministra da Defesa do país, Margarita Robles. Em 2022, a ministra disse que não enviaria os tanques para a Ucrânia porque estavam numa situação não operacional. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, fez saber que o seu governo espera receber de 120 a 140 tanques de guerra ocidentais de uma colisão de 12 países numa primeira fase. Milhares de trabalhadores do Reino Unido entraram em greve nesta quarta-feira após as conversações sobre aumentos salariais terem falhado com o governo britânico. A paralisação atinge sobretudo os setores da função pública, transportes e educação. Na terça-feira, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak reiterou que aumentos nos salários da função pública podem resultar na subida dos impostos. O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou nesta quarta-feira que as alegações feitas pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, Stoltenberg, sobre as capacidades militares de Pequim são exageradas. O secretário-geral da NATO e o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China prometeram fortalecer os laços e a cooperação militar. O Ministério das Relações Exteriores da China declarou que a China sempre foi defensora da paz e estabilidade mundial e regional. A Bolívia registrou 2 surtos de gripe avária pela primeira vez no país. Até o momento, o vírus espalhou-se pela América Latina, Europa e Estados Unidos da América. A Organização Mundial de Saúde Animal informou que o surto começou numa fazenda de galinhas com 35 mil aves na cidade de Sacana. O outro foi encontrado num quintal com 202 aves para consumo doméstico. As autoridades locais informaram que a disseminação do vírus altamente contagioso representa um risco de transmissão para os humanos. E assim está contada a atualidade por hoje no Girassol Jornal. Nós voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora. Até lá, passe bem. Boa noite, estamos juntos.